Aleluias. Vamos continuar de pé, na reverência à palavra. Hebreus 11. Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus 11. Do 1 ao 3. Verdadeiramente o tempo corre, mas a gente tem que ser bem dinâmico e agradecer sempre ao Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém. Soberano Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor Deus amado, Deus querido. Aprove o Senhor me trazer essa manhã aqui, Pai, para que eu possa levar a cada um dos irmãos aqui presentes o que o Senhor já ministrou ao meu coração. Muito obrigado por tudo, desde já te agradeço, com a certeza da tua vitória, Pai, em nossas vidas. Amém e amém. Poder se sentar? Aleluia. Eu vou colocar, antes de mais nada, meu pastor, ele sabe disso, que eu costumo sempre trazer uma ilustração, um videozinho, alguma coisa. E como nós estamos falando de fé, eu trouxe aqui um vídeo. Vê aí para mim, por favor, Daniel. Vou colocar aqui um vídeo e os irmãos vão entender sobre fé. É um filme que a gente tem visto ultimamente, que é o The Chosen. E só um minutinho, dá uma pausinha. Dá uma pausa, rapidinho. Esse é o The Chosen. Rodrigo Silva, que é um historiador, um estudador da palavra de Deus, ele foi até chamado, um brasileiro, ele foi chamado para poder ver pontos importantes nesse filme e consertar algumas coisas que de repente não tivessem bem. Então assim, eu falei, caramba, então realmente é algo que nós como cristãos temos que procurar enriquecer e aprender também com filmes e com situações como essa. E como nós estamos falando de fé, essa parte me chamou muita atenção. Pode colocar, por favor. Amém. Que possamos ter uma fé dessa. Amém? Uma fé que a gente creia que somente uma palavra, tudo vai se resolver em nossas vidas. Um homem que não proferia a fé cristã, mas acreditava no Deus do impossível, naquele que apenas uma palavra poderia mudar tudo, poderia curar a distância. E essa fé, que eu também creio, e que nós temos que crer. Estou falando sobre fé essa manhã, e eu poderia trazer várias situações sobre fé, e Deus me falou algo tremendo no meu coração. Eu falei assim: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Que alusão que o Senhor quer fazer isso para a minha vida? E eu falei assim, e falou assim comigo, fala de Lodebar. Lodebar é um lugar seco, árido, mas aí Deus me deu uma mensagem, me deu uma palavra. Coloca o tema para mim, falou. Uma fé que transforma Lodebar em um lar. Vocês vão entender justamente, porque a gente tem que ter verdadeiramente uma fé inabalável, uma fé que a gente vai num lugar e vai acontecer. Um pouco mais de 25 anos atrás, eu vim para esse lugar aqui, eu, Simone e Leonardo. Ainda não tinha Larissa e nem Luísa. Larissa estava gerada já, né? Mas estava na barriguinha, mas ela nem sabia. E há mais de 25 anos atrás, aí, quando nós chegamos aqui, muitos parentes nossos falaram assim: você vai para aquele lugar? Lugar que muitos chamavam até de roça. É um lugar que só tem praia, não tem mais nada ali. Ali você não vai prosperar, ali você não tem nada, não vai ter nada. E aí eu quero que os amados comecem a entender que eu tenho certeza que muitos também vieram para cá, que não eram daqui, mas que vieram para cá e falaram assim: o que você vai fazer naquele lugar? O que você vai fazer ali? Você acha que você vai crescer, que lá vai ter alguma coisa para você? Mas aprove o Senhor. E mediante a nossa fé, nós estamos aqui prosperando, e Deus tem feito e vai fazer.
E a gente tem que ter essa fé, mesmo que ele ainda não fez ainda na sua vida, ele ainda vai fazer muito além do que pedimos ou clamamos, porque saímos verdadeiramente de um lugar que poderia ter tudo, e viemos parar aqui, no lugar, e Lodebar, na palavra de Deus, diz que era um lugar esquecido, um lugar que não tinha nada, um lugar árido, que muitas das vezes as pessoas que eram abandonadas iam para aquele lugar. E hoje eu chamo esse lugar aqui de lar. O lugar que para minha parentela foi chamado de Lodebar, um lugar que era uma roça. Né, o Tiago sabe que muitas vezes fala, né, Tiagão, Unamato. Né, chamava aqui de Unamato. Eu falei, não, está repreendido. Lá vai ser o meu lar, o lar da minha família. Hoje, graças a Deus, 3 filhos, 2 netos, e estamos aqui, galgando e prosperando na presença do Senhor. A fé é um dos pilares fundamentais de nós cristãos. Abre para mim Hebreus 11, 6. Sem fé é o que, amados? Sem fé é impossível. É impossível, amados. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Que a gente tem que buscar a todo momento o Senhor, falar a todo momento com o Senhor. Está em casa, está lavando roupa, está cuidando da criança, conversa com o Pai do céu, conversa com o Espírito Santo, Ele está ali apto para te ouvir. Simone sabe muito bem o que eu vou falar agora, sim, mas quero que os amados entendam e tenham certeza que isso acontece com os amados irmãos. Às vezes a gente está ali com dúvidas, com aflições, com situações que acontecem no nosso dia a dia, e a gente para pensar assim, um pouquinho, desistir e falar, Senhor, não aguento mais, isso não dá mais. E parece que às vezes é instantâneo, amados. Vem uma resposta, às vezes até nas redes sociais, você ouve um louvor, uma pessoa te liga e fala, ó, não esqueci de você não, hein? Estamos juntos, Deus te abençoe. E tenho certeza que muitos aqui acontece isso. Muitos vão dizer hoje em dia que é devido à inteligência artificial, mas eu acredito no Deus do impossível, naquele que está em todo momento ao nosso lado, ali orando e clamando por nossas vidas, amém? E nós viemos para esse lugar. Vamos ler, abre para mim por favor, em 2 Samuel 9, e aí Deus me fez lembrar de uma pessoa na Bíblia, 2 Samuel 9, vamos ler rapidamente do 1 ao 13, e aí eu vou explicar sobre essa pessoa. Um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou, você é Ziba? Ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, Mefibosete? Ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor,
sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia refeição sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Mefibosete, ele não nasceu aleijado. Quando o rei Saul morreu e Jonatã, seu filho, filho do rei Saul, morreu, ele teve que sair correndo, porque Davi ia matar todos daquele local. E no caminho, a serva que carregava Mefibosete deixou-o cair, e com isso ele se machucou. E naquela época não tinha tratamento, não tinha nada, e ele ficou aleijado das duas perninhas. Mas deixaram ele, e ele foi para Lodebar, um lugar esquecido, triste, árido, e que ninguém dava muita importância. Mas Davi ouvia a voz do Senhor, conversava com o pai, e aquilo assolava o coração dele, porque Jonatas era muito amigo dele. Ele sabia que por ele ser rei, filho do rei, tinha realmente muitas pessoas ali ao entorno dele. E falou: olha, será que mataram todos? E veio aquela dúvida. Mas era onde Deus já preparava algo para Mefibosete, e que para a descendência fosse honrada desse rapaz. Davi perguntou a um servo se existia mais alguém, e falou realmente que existia sim, da descendência de Jonatã, muito seu amigo, que por uma vez até mesmo salvou a vida de Davi. E naquele momento ali, Davi falou assim: não, eu tenho que se honrar. E quem não gosta de ser honrado? Nós gostamos de ser honrado. O homem gosta de ser honrado. E naquele momento ali, trouxe Mefibosete para a presença do rei. Davi pura e simplesmente poderia somente colocá-lo no castelo e fazer que ele ficasse lá, mas não. Mas ele tinha verdadeiramente que honrar aquele homem, que pelo certo, ele já era o sucessor, porque ele não havia morrido, mas Deus já tinha instituído Davi e a linhagem de Davi como sucessor e como rei. Até mesmo Saul, pela desobediência de Saul, que era o avô de Mefibosete. Mas aquilo, amados, olha só como que é tremendo, e o que me chamou a atenção. Davi tira de um lugar árido e leva na presença dele. Mefibosete é posto na presença de Davi. Coloca 2 Samuel de 9. Bota o 3 para mim. Bota o 3. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: aí existe um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: pode passar? E onde ele está? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Passa para mim. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante do rei, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete, ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Vamos se atrair aqui agora. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Deixa aí. O que Davi falou para ele: não tenha medo. Amados, quando Deus nos chamou para vir para esse local aqui, uma certeza nós tínhamos, e nós não tínhamos medo, que Deus era conosco. Amém? Quando Deus te chamou para vir para cá, para estar na presença do Senhor, Ele quer dizer: não tenha medo, só confia, tenha uma fé inabalável. Nós vimos aqui naquele videozinho ali, que o centurião, ele falou assim: Senhor, não sou digno de estar, que o Senhor esteja na minha casa. Eu e o Tiagão aqui, nós temos
Ainda temos, né, Tiago? Ainda temos pessoas que são subordinadas a gente. A gente verdadeiramente, lá no quartel, a gente fala assim, ó, vai para aquele lugar ali, espera ali. Ele vai e fica. E esse centurião, ele sabia disso. E ele sabia que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, se desse uma determinação, pronto, todo o mal ia cair. E nós temos essa fé. Nós temos que buscar essa fé todos os dias. Se você não tem, amados, tenha essa fé. Não pode acreditar em tudo que os outros falam. Se bateu uma enfermidade na sua porta, se alguém chegou e falou algo para você, que você não acredita, Senhor, repreenda ali em pensamento e fala assim, Senhor, eu creio que essa situação não vai acontecer. Se está tendo uma gama de despedida em massa no teu trabalho, alguma situação está acontecendo, você dobra o seu joelho, ora, clama ao Senhor e fala assim, comigo não vai acontecer, eu preciso dessa vaga e não vai acontecer. Você tem que ter essa fé inabalável. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é especialista em nos surpreender. Amém? Ele vai surpreender você. Somente creia. Diga para o seu irmão que está do seu lado assim, ó, ele vai te surpreender nessa semana. Ainda vai te surpreender, amados. Tenha fé. Ele vai te surpreender, Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou clamamos. Deus nos trata com dignidade, não como um cão morto. Nós lemos na palavra ali, que o Mefibosete, ele se considerava até mesmo como um cão morto, uma pessoa que não servia para nada, que ainda tinha que ser carregado por cima e para baixo pelos serviçais dele. Mas, essa manhã, como aconteceu com o Mefibosete, ele te trouxe aqui, me trouxe aqui, para que nós possamos sentar à mesa do Pai. Amém? Ceiarmos com Ele, estarmos com Ele, buscarmos cada vez mais e mais a presença do Senhor, porque nós somos dignos. Lodebar não é o nosso lugar. Amém? Diga para o seu irmão, Lodebar não é o seu lugar. O Lodebar não é, ele não está em nós. O inimigo, ele tenta a todo momento colocar na nossa mente que nós temos que estar naquele lugar triste, abandonado, sozinhos, que Deus não vai fazer, mas Lodebar não é o nosso lugar de vivência. Amém? Nós não merecemos estar lá. Nós merecemos estar sentados à mesa do Rei. É esse lugar, nós somos nação santa. Abre para mim, por favor, 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, vamos ler do 9 ao 10. 9. Vocês, porém, são, vamos ler comigo? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. 10. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Nós somos o quê? Povo de Deus. Amém? Somos santos na presença do Senhor. Amém? E temos que ter a certeza de que não vamos, e se já estejamos já algum dia lá em Lodebar, amados, nós hoje estamos sentados na presença do Rei. Amém? Do Rei, do Senhor dos Senhores, aquele que faz pela minha vida e pela sua vida. Amados, eu não vou olhar para os amados irmãos, porque eu vou ler algo aqui tremendo que eu quero compartilhar com os irmãos. Temos que buscar sermos como criança na presença de Deus, buscarmos o primeiro amor. Sabe aquela vontade de verdadeiramente estar a todo momento na presença do Senhor, buscando, lendo a palavra, jejuando e comunhando? Comunhando é o que a gente tem que fazer. Ter uma fé que nos permita crer que Ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos. Uma fé robusta e sólida. Nosso desafio diário é que possamos viver de maneira que nossa fé seja evidente, não apenas em palavras, mas em ações. Eu não posso deixar de falar, mesmo que ele não estivesse aqui, eu ia comentar, mas ele está aqui na presença. Eu fiz o convite aqui para o Tiago, trabalhei esses dias com ele. Eu acho que, ele até falou, né, Tiago? Acho que foi a primeira vez que a gente tinha trabalhado juntos, né? E trabalhado junto assim na viatura, né? Trabalhando juntos.
E assim, e eu falei com ele algo tremendo que me chamou muita atenção lá na viatura. Eu falei assim, olha, como é que a gente tem que ter fé? O acidente que trouxe para a vida dele era para a morte. Um carro passar por cima, uma picape, né, Tiago? Um S10 passar por cima de uma viatura e quem viu a viatura falou assim, Senhor, não tem. E quanto mais vê-lo efetivamente fazendo o que ele gosta. Que é combatendo, é estando na rua e enfrentando ali a criminalidade. Certa vez, Cat até falou comigo, falou, Lima, você vai ficar botando na cabeça? Eu falei, não estou botando nada, é ele que está querendo ir. Ela chegou e ela vai lembrar disso. Ela falou assim, você vai falar, mas ele quer fazer esse extra, Lima. Você acha que ele tem condição de trabalhar na rua? Porque ele estava trabalhando. Botaram ele se recuperou um pouquinho e botaram ele para trabalhar interna. É verdade ou não é? Botaram ele para trabalhar interna. Mas ardia na vontade dele, no coração dele. Ele tinha fé que ele verdadeiramente ia voltar. Se era para ele ia voltar por completo. Então ele ia fazer aquilo que Deus colocou na vida dele. Que aquele lugar fechadinho lá, Tiago, né? Que era Lodebar, esquecido, né? Que é Rumbi lá. Não era lugar para ele. E ele falou, não, olha, eu quero, eu vou. E Cat, certa vez, ela conversando comigo, ligando para mim, falou assim, rapaz, você está incentivando tanto meu marido a vir para esse negócio de raiz, desse extra aí, tira isso da cabeça dele. Eu falei, varoa, não é assim, varoa. Se Deus já falou com ele, que ele vai sentar à mesa do rei, que ele vai fazer e vai estar lá. E para a honra e glória do Senhor Jesus, está aí. Terceiro sargento, já segundo, já saiu ontem não, né? Ainda não saiu ainda não? Já segundo sargento está aí, e fazendo, aí servindo e protegendo a população. Porque a presença de Deus é fiel, e Deus faz muito além do que a gente pede, a gente clama. E ele botou a fé dele em prática. Várias cirurgias, incontáveis. Ele e Simone faz disputa de quem faz mais cirurgia. Um na coluna e outro na perna. Mas a fé move montanhas, amados. A nossa fé tem que realmente mover montanhas e ter a certeza que Deus vai fazer. Amém? Temos que acreditar no Pai. E quando eu falo que a gente tem que ser como criança, amados, mas é amar. Quem tem filho, quem tem neto, vai entender o que eu vou falar aqui. Se a gente vai estar numa piscina, a gente está na praia, a gente fala assim para o nosso filho, pula, a gente está dentro da piscina, e fala assim, pula. Criança pensa alguma coisa, o que ela faz? Se joga, né? Pula logo. No mar, se você chega e solta-se perto, esses dias fui cismar com o Judá, carreguei um monte de coisa, eu falei, para quê? Eu nunca mais eu carrego nada, só carrego ele e olhe lá, não carregar água, bola, essas coisas não dá não. Só queria água e querendo ir para a água direto. Por quê? Porque ele acredita na gente, no pai, no avô, na mãe. E nós temos que ser verdadeiramente como aquela criança que acredita. Se verdadeiramente Deus falou, vai, faça, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Então que verdadeiramente possamos ser como criança. Amar e ter uma fé em Cristo, pelo que Ele é. E Ele é Pai. Amém? Quem ainda não tinha visto Luísa canta, mas quem ainda não tinha visto Luísa tocar, algumas varoas já devem ter visto que ela ainda toca no culto das varoas. E esse louvor, falei, Luísa, você sabe cantar e tocar algum louvor? Ela me deu o celular dela e falou assim, essezinhos aqui, pai. Falei, amém. Já vi que já tinha sido mais de 2, 3, pastora. Aí eu falei, então tá bom. Eu falei, então, sabe esse? Ela, sei.
Então, que o Senhor possa acrescentar aquilo que eu não falei, que possamos verdadeiramente ter uma fé, como aquele centurião que apareceu ali, uma fé que verdadeiramente move montanhas. E que a nossa fé, que Lodebar não é o seu lugar, e que Lodebar seja transformado em lar a sua vida, e que o Senhor habite e possa acrescentar. Agradeço a oportunidade. Amém.